De todos os ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos, existe apenas um uniforme que incorpora o vermelho, branco e azul da bandeira americana. Esse uniforme é utilizado pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América. O uniforme dos fuzileiros navais dos Estados Unidos não representa apenas excelência na linha de defesa e no campo de batalha, mas também seus mais de 200 anos de história. Desde o século XIX, os uniformes azuis dos oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América quase não mudaram. Ele está sempre presente, assim como aqueles que servem no corpo estão sempre vigilantes, e é um símbolo da dedicação inabalável ao país e às ideias que esses indivíduos protegem. Apenas uma pessoa do mais alto calibre pode vestir qualquer uniforme dos fuzileiros navais, seja ele azul de gala, verde de serviço ou o uniforme utilitário usado por aqueles no campo de batalha. Junte-se a nós em nosso estudo contínuo da história do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos da América entraram na Primeira Guerra Mundial, em 1918, o Corpo de Fuzileiros Navais considerou necessário e útil permitir que mulheres se alistassem na reserva para funções administrativas. Em 13 de agosto de 1918, Otha May Johnson foi a primeira de mais de 300 mulheres a se alistar na reserva do Corpo de Fuzileiros Navais naquele ano. Johnson e as centenas de outras mulheres foram treinadas e assumiram o lugar dos fuzileiros navais prontos para a batalha que eram necessários no exterior. A Batalha de Belleau Wood foi para os Estados Unidos da América a maior batalha desde Appomattox e o maior envolvimento que as tropas americanas já tiveram com um inimigo estrangeiro. Em 1º de junho de 1918, as cidades francesas de Château-Thierry e Vaux foram ocupadas por tropas alemãs. Em seguida, eles voltaram suas atenções para Belleau Wood. A 2ª Divisão do Exército dos Estados Unidos da América, com uma brigada de fuzileiros navais e os 2 batalhões do 5º Fuzileiros Navais, conseguiu impedir o avanço alemão. As forças alemãs, no entanto, não foram tão facilmente dissuadidas, pois os hunos se entrincheiraram e uma batalha se desenrolou em Belleau Wood. Quando o 3º Batalhão 5º Fuzileiros Navais atacou em 6 de junho, o sargento de artilharia Dan Bailey, segundo a lenda, gritou para seus homens durante o ataque aos alemães: "Vamos, seus filhos da mãe! Querem viver para sempre?" A primeira onda de tropas do 3º foi massacrada. No entanto, a luta tenaz do 5º e 6º Corpo de Fuzileiros Navais conseguiu repelir os alemães, às vezes lutando apenas com baionetas ou até mesmo com as mãos nuas. As forças dos Estados Unidos sofreram uma perda de mais de 1.800 homens, que conseguiram expulsar os alemães em 26 de junho de 1918. Os alemães se surpreenderam com o entusiasmo dos fuzileiros navais. A lenda e os cartazes de recrutamento do Corpo de Fuzileiros Navais disseram que essa batalha deu aos fuzileiros um apelido dos alemães: Teufelhunden. Tradução: Cães do Diabo. Independentemente de este apelido realmente ter sido usado pelo inimigo, os soldados alemães que testemunharam a luta dos marines concordaram que eles eram uma força a ser considerada de calibre de Stormtrooper. O primeiro Iron Mike, ou estátua comemorativa de um Marine, foi encomendado e esculpido bastante por acidente. No final da Primeira Guerra Mundial, o general John J. Pershing emitiu uma ordem para que uma estátua fosse encomendada para comemorar o menino Fatura do Exército dos Estados Unidos. Dependendo de qual lenda foi usada, o escultor Charles Raphael Pear ou estava encantado com a bravura do Marine dos Estados Unidos, ou simplesmente não conhecia a diferença nos uniformes entre os ramos militares dos Estados Unidos da América. Pershing insistiu em mudanças, mas o artista se recusou a ter seu trabalho censurado de qualquer maneira.
Pershing não permitiu que o exército comprasse a estátua, mas finalmente o Corpo de Fuzileiros Navais adquiriu o monumento, oficialmente intitulado Crusading for Right, e o instalou em frente à sede do Comando de Treinamento e Educação do Corpo de Fuzileiros Navais, na base do Corpo de Fuzileiros Navais Quantico, Virgínia, onde permanece até hoje. Um monumento adequado para aqueles que serviram em Belleau Wood está hoje no Cemitério e Memorial Americano de Ain Marne, que apresenta um relevo em bronze sobre mármore preto de um fuzileiro naval dos Estados Unidos. Esculpida por Felix Wise, de Weldon, o artista que mais tarde projetou o gigantesco Memorial de Guerra do Corpo de Fuzileiros Navais em Washington, Distrito de Colômbia, a estátua foi erguida para homenagear os 5º e 6º Regimentos de Fuzileiros Navais, da 4ª Brigada de Fuzileiros Navais, que lutaram tão bravamente lá. A Floresta Baixa foi chamada Floresta da Brigada de Fuzileiros Navais, quando este microfone de ferro foi dedicado em 1923. Em guerras, o agressor geralmente tem grande vantagem no início. A nação atacada quase nunca está pronta para o primeiro ataque do agressor. Nos anos 20 e 30, o povo dos Estados Unidos deu pouca atenção à guerra. A nação estava completamente voltada para as buscas pela paz. Mas em 1940, a imagem mudou abruptamente e 1 ano depois, a paz era apenas uma memória. A campanha de Guadalcanal foi a primeira grande ofensiva da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, com a 1ª Divisão de Fuzileiros Navais, liderada pelo Major-General Alexander Van de Grift, entre os primeiros mobilizados para o ataque. Primeiros fuzileiros navais e forças aliadas, principalmente americanas, partiram da Nova Zelândia e logo libertaram Guadalcanal dos japoneses. Entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943, forças aliadas e japonesas disputaram a ilha, especialmente o Campo Henderson, aeródromo nomeado pelos Estados Unidos da América em homenagem ao Major Lofton Henderson, morto na Batalha de Midway. O conflito foi o ponto alto para os japoneses no Pacífico, pois após sua derrota e retirada da ilha, em janeiro de 1943, começou um declínio constante nas operações japonesas, levando eventualmente à sua rendição total. O hasteamento dessa bandeira em Suribate representa o Corpo de Fuzileiros Navais pelos próximos 500 anos. Em 19 de fevereiro de 1945, o Destacamento de Operações do Corpo de Fuzileiros Navais entrou em ação. Sua missão era capturar a ilha de Iwo Jima e seus aeródromos, que atormentavam as forças aliadas. Foi o primeiro ataque dos Estados Unidos da América a qualquer das ilhas principais do Japão e consistiu em mais de 1 mês de luta brutal. Um dos primeiros objetivos após o desembarque na ilha era conquistar o Monte Suribate. Após os aliados tomarem a posição, foi feita uma foto de 6 fuzileiros navais e um socorrista da Marinha dos Estados Unidos da América, hasteando a bandeira americana no topo da montanha. O hasteamento da bandeira em Iwo Jima não se tornou apenas um símbolo para o mundo, naquela época da vitória assegurada dos Estados Unidos sobre as forças japonesas, mas também serviria para consolidar ainda mais a reputação do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos como uma força de combate corajosa, audaciosa e brilhante. O Esquadrão de Ataque dos Fuzileiros Navais 214 foi originalmente apelidado de Bastardos de Boynton, em homenagem ao seu comandante, Coronel Gregory Pep Boynton, e ao fato de que todos os pilotos estavam sem um comando e não estavam ligados a nenhum esquadrão. Depois, o apelido foi mudado porque o oficial de informação pública achava que os jornais civis não o publicariam. O esquadrão passaria a ser conhecido como Esquadrão Black Sheep, e seu líder, Pep Boynton, se tornaria um dos ases da aviação marinha mais famosos da Segunda Guerra Mundial. Pep Boynton foi chamado de Gramps e Pep porque tinha 31 anos, 10 a mais que a maioria dos homens que comandava.
Suas façanhas não só lhe renderam a medalha de honra, mas também uma série de televisão baseada nas aventuras dele e de seus homens, Baba Black Sheep, que foi ao ar por 2 temporadas. Boynton e seus homens descartaram isso como bobagem e truque de Hollywood. Estamos procurando o inimigo há algum tempo. Finalmente o encontramos. Estamos cercados. Isso simplifica as coisas. O tenente-general Lewis Burwell Chesty Puller participou de algumas das batalhas mais sangrentas e difíceis da Segunda Guerra Mundial e da Coreia. Ele fez a declaração anterior na Batalha do Reservatório de Chosin, na Coreia, onde as forças dos Marines estavam congelando e em grande desvantagem numérica. Puller é um dos Marines mais condecorados de todos os tempos. Ele é o único Marine a receber 5 cruzes da Marinha até hoje. Em 30 de junho de 1909, foi arquivada uma avaliação de oficial do Corpo de Fuzileiros Navais que afirmava: este oficial não demonstrou que aprecia as responsabilidades de sua posição como oficial e, a menos que haja uma melhora decisiva, suas relações não serão vantajosas para o serviço. O oficial a quem essa avaliação se refere, Alexander A. Vandegrift, não só recebeu a Medalha de Honra e a Cruz da Marinha por seu comando da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais no ataque, defesa e ocupação das Ilhas Salomão, e se tornou o primeiro fuzileiro naval em serviço ativo a atingir a patente de 4 estrelas, mas também foi nomeado o 18º comandante do Corpo de Fuzileiros Navais em 1º de janeiro de 1944. Após a Segunda Guerra Mundial, o Corpo de Fuzileiros Navais enfrentou ameaças de dissolução e possível absorção pelo Exército. Em 6 de maio de 1946, ao Comitê do Senado sobre Assuntos Navais, o comandante fez seu famoso discurso de joelho dobrado para convencer o Congresso a manter o Corpo de Fuzileiros Navais como ramo independente das forças militares dos Estados Unidos da América. O Corpo de Fuzileiros Navais acredita que conquistou esse direito de ter seu futuro decidido pelo corpo legislativo que o criou, nada mais. O sentimento não é critério válido para decisões de segurança nacional. Temos orgulho de nós mesmos e do nosso passado, mas não baseamos nosso caso em qualquer suposto terreno de gratidão que a nação nos deve. O joelho dobrado não faz parte da tradição do nosso corpo. Se o Marine como combatente não se fez valer após 170 anos de serviço, ele deve ir embora. Mas acredito que você concordará comigo que ele conquistou o direito de partir com dignidade e honra, não por submissão ao status de inutilidade e servilidade planejado para ele pelo Departamento de Guerra. A ideia de usar o navajo para comunicações seguras veio de Philip Johnston, filho de um missionário para os navajos e um dos poucos não-navajos que falava fluentemente a língua deles. Johnston acreditava que a língua navajo atendia à exigência militar para um código indecifrável, porque o navajo é uma língua não escrita de extrema complexidade. Sua sintaxe, qualidades tonais e dialetos a tornam ininteligível sem exposição e treinamento extensivos. Não possui alfabeto ou símbolos e é falada apenas nas terras navajo do sudoeste americano. Uma estimativa indica que menos de 30 não-navajos, nenhum deles japonês, poderiam entender a língua no início da Segunda Guerra Mundial. Os faladores de código participaram das batalhas de Guadalcanal, Tarawa, Peleliu e Iwo Jima. Eles participaram de todos os assaltos dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América no Pacífico de 1942 a 1945. Eles serviram em todas as 6 divisões de fuzileiros navais, batalhões de raiders marinhos e unidades de paraquedistas marinhos, transmitindo mensagens por telefone e rádio em sua língua nativa, em um código que os japoneses nunca decifraram. Os codificadores navajos também foram reconhecidos como os primeiros soldados não brancos a servir junto a brancos em um corpo de fuzileiros navais ainda muito segregado.
O Corpo de Fuzileiros Navais expandiu-se para 6 divisões, 5 alas aéreas e mais de 400 mil soldados de apoio até o fim da Segunda Guerra Mundial. Quase 20 mil fuzileiros navais morreram e mais de 68 mil ficaram feridos. 82 fuzileiros navais ganharam a Medalha de Honra. Após a Segunda Guerra Mundial, com o advento de novas tecnologias superiores no ar, como a bomba atômica, muitos oficiais não viam mais a necessidade de uma força de combate anfíbia. Não há razão para ter uma marinha e um corpo de fuzileiros navais. O general Bradley me diz que as operações anfíbias são coisa do passado. Nunca teremos mais operações anfíbias, isso acaba com o corpo de fuzileiros navais. Longe de terem ultrapassado sua utilidade, o Ato de Serviço Estrangeiro de 1946 autorizou o secretário da Marinha a designar fuzileiros navais para servir sob oficiais diplomáticos seniores em postos estrangeiros a pedido do secretário de Estado. Hoje, o número de guardas de segurança dos fuzileiros navais é de cerca de 1.150 destacamentos ao redor do mundo. Consolidando ainda mais o lugar dos fuzileiros navais como um ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos, a Lei de Segurança Nacional de 1947 define claramente, na seção 606 do documento, o termo Forças Armadas significa o Exército, Marinha, Força Aérea, Corpo de Fuzileiros Navais e Guarda Costeira. O documento ainda codifica os fuzileiros navais como subordinados à Marinha, conforme a tradição. Em essência, o documento apenas colocou, no preto e branco, o que todo fuzileiro naval já tinha certeza. Mas agora, garantiu que a organização era uma força que veio para ficar. A Lei de Segurança Nacional de 1947 foi fundamental para criar os 1º, 2º e 3º Fuzileiros Navais. E a 4ª Divisão de Fuzileiros Navais, formada por reservistas, além das 1ª a 4ª Asas de Aeronaves da Marinha. Por quase um mês, em 1944, a 2ª e 4ª Divisão de Fuzileiros Navais, bem como a 27ª Infantaria e Artilharia e Corpo Anfíbio, estiveram envolvidos em combate na Batalha de Saipan, no Pacífico. Em uma guerra infernal geral, este confronto ganhou os apelidos de Vale da Morte e Cordilheira do Coração Púrpura, devido às altas baixas que as forças dos Estados Unidos da América sofreram em lugares como o Monte Tapachol, na ilha. Foi um teste de fogo para os manipuladores de munição e estivadores da 3ª Companhia de Munição dos Fuzileiros Navais, todos afro-americanos. Em 25 de junho de 1941, o presidente Franklin D. Roosevelt eliminou a discriminação racial em departamentos federais, agências militares e contratados de defesa privados com a Ordem Executiva 8.802. Embora os negros fossem permitidos a se alistar no Corpo de Fuzileiros Navais, eles ainda serviam em unidades separadas, geralmente com oficiais comandantes e instrutores de treinamento brancos. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 8.000 tropas afro-americanas foram treinadas e enviadas. O general Alexander Van de Grift destacou a atuação da 3ª Companhia de Munição dos Fuzileiros Navais em Saipan. Os fuzileiros navais negros não estão mais em julgamento. Eles são fuzileiros navais, ponto final. A integração dos afro-americanos foi gradual, levando ao treinamento unificado em 1949 e, finalmente, à plena integração em 1960. Embora as mulheres tenham sido autorizadas a se alistar na reserva do Corpo de Fuzileiros Navais em 1918, no início da Primeira Guerra Mundial, foi em fevereiro de 1943 que a reserva feminina do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos foi estabelecida. Sob a direção da então Coronel Ruth Cheney Streeter, as novas recrutas começaram o treinamento no Mount Holyoke College, em South Hadley, Massachusetts.
As turmas posteriores, com mais de 19 mil recrutas, completaram seu treinamento nas instalações permanentes da Reserva Feminina em New River, Carolina do Norte. Por seu trabalho com o novo programa e as recrutas, Streeter recebeu a Legião de Mérito e as medalhas da campanha americana e da vitória na Segunda Guerra Mundial. Com julgamento, iniciativa e habilidade, a Coronel Streeter prestou serviço distintivo ao planejar e organizar a reserva feminina do Corpo de Fuzileiros Navais e integrar habilmente as mulheres à estrutura do corpo, selecionando-as, treinando-as e atribuindo-as como substitutas dos homens em estabelecimentos costeiros. Ao longo da guerra, as mulheres foram designadas para mais de 200 posições, incluindo operadora de rádio e telegrafia, instrutora de artilharia aérea, montadora de paraquedas e fotógrafa. No fim da Segunda Guerra Mundial, 85% do pessoal na sede do Corpo de Fuzileiros Navais eram mulheres. Após a guerra, só 1.000 das 20.000 mulheres alistadas permaneceram em serviço ativo. Em 1978, o Congresso aprovou a Lei de Integração das Mulheres nas Forças Armadas, garantindo presença permanente das mulheres no Corpo de Fuzileiros Navais. Na Guerra da Coreia, 2.700 fuzileiros navais femininos serviram no exterior ou no país. E em 1978, Margaret A. Brewer, outra condecorada com a Legião de Mérito, se tornaria a primeira fuzileira naval a alcançar o posto de general. Hoje, as mulheres servem em 93% de todos os campos ocupacionais do Corpo de Fuzileiros Navais e constituem mais de 6% da força do corpo. Elas são parte essencial do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. O comandante é o oficial de maior patente no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América. Em 236 anos de história, 35 homens ocuparam essa posição, incluindo o atual comandante, General James F. Amos. O comandante do Corpo de Fuzileiros Navais responde ao secretário da Marinha dos Estados Unidos da América e integra o Estado-Maior Conjunto. O comandante do Corpo de Fuzileiros Navais organiza a política, planos e programas para o Corpo de Fuzileiros Navais, além de aconselhar o presidente, o secretário de Defesa, o Conselho de Segurança Nacional, o Conselho de Segurança Interna e o secretário da Marinha sobre assuntos do Corpo de Fuzileiros Navais. O grande velho homem do Corpo de Fuzileiros Navais, Coronel Archibald Henderson, foi o comandante que mais tempo serviu por 39 anos, entre 1820 e 1859. Ele não só foi fundamental para impedir a absorção do Corpo de Fuzileiros Navais pelo Exército dos Estados Unidos da América, mas também na definição, refinamento e expansão do papel do Corpo de Fuzileiros Navais na guerra expedicionária e no desdobramento rápido. É discutível que o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais nunca teria recebido um lugar no Estado-Maior Conjunto sem os esforços do general Lemuel C. Shepard, Jr., o 20º comandante do Corpo de Fuzileiros Navais. Shepard lutou nas duas guerras mundiais e na Coreia. Formado pelo Instituto Militar da Virgínia, Shepard completou seu treinamento cedo para se alistar nos fuzileiros navais e acabou servindo na Batalha de Belleau Wood. E por sua bravura, foi condecorado com a Cruz de Serviço Distinto do Exército, a Cruz Naval e a Croix de Guerre Francesa. Shepard comandou a 1ª Brigada Marinha Provisória na invasão e recaptura de Guam durante a Segunda Guerra Mundial e recebeu a Medalha de Serviço Distinto, bem como uma promoção a Major-General. Em 1952, Shepard foi nomeado o 20º comandante do Corpo de Fuzileiros Navais pelo presidente Harry S. Truman e pouco depois conquistou o cobiçado lugar no Estado-Maior Conjunto, sendo o primeiro comandante do Corpo de Fuzileiros Navais a se tornar membro. Quando as Forças Armadas dos Estados Unidos da América entraram na Coreia em 1950, a 1ª Brigada Marinha Provisória defendeu a linha na Batalha de Pusan.
Na Batalha de Inchon, o general Douglas MacArthur convocou as forças terrestres e aéreas dos fuzileiros navais para fazer um desembarque anfíbio. A operação foi um sucesso e as forças dos Estados Unidos da América e da Organização das Nações Unidas conseguiram dizimar as linhas norte-coreanas e colocar as forças inimigas em fuga perto do rio Yalu. Foi a Batalha do Reservatório de Chosin, ou Chosin Congelado, como passou a ser chamado, que se tornou outro testemunho da vontade, determinação e tenacidade do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. As forças da Organização das Nações Unidas e dos Estados Unidos da América foram cercadas por mais de 60 mil membros do Exército Voluntário do Povo Chinês, lutando ao lado dos norte-coreanos. A batalha ocorreu no terreno congelado e durou 19 dias. As forças aliadas conseguiram infligir perdas devastadoras aos soldados chineses, permitindo que as forças da Organização das Nações Unidas evacuassem com sucesso a armadilha mortal congelada. O incidente, assim como Belleau Wood na Primeira Guerra Mundial e Iwo Jima na Segunda, fortaleceu a imagem de resistência e determinação do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, que manteve o paralelo 38 até o armistício de 1953. Fred Williams, famoso jogador do Boston Red Sox e veterano da Segunda Guerra, foi convocado novamente em 1952 para servir na Guerra da Coreia. Williams foi instrutor de voo dos fuzileiros navais na Segunda Guerra Mundial e aguardava a implantação quando a guerra no Pacífico acabou. Quando foi convocado para a Coreia, Williams tinha 33 anos e não pilotava há mais de 8 anos. Williams recusou uma oferta para jogar no time de beisebol das Forças Armadas, optando por lutar. Ele chegou a voar em 39 missões de combate durante a guerra antes de ser aterrissado com pneumonia e uma infecção no ouvido interno. Williams sacrificou o que certamente teriam sido altos pontos de sua carreira no beisebol, como a oportunidade de superar o recorde de home runs de Babe Ruth e os totais de corridas impulsionadas de Hank Aaron para fazer o que ele sentia ser seu dever patriótico. O general Douglas MacArthur foi citado por Williams como um de seus ídolos e, no aniversário de 40 anos de Williams, o general teria enviado ao jogador uma pintura a óleo sua com uma dedicatória. Para Ted Williams, não apenas o maior jogador de beisebol da América, mas um grande americano que serviu ao seu país, seu amigo, Douglas MacArthur, general, Exército dos Estados Unidos da América. Durante a última metade do mandato de William como piloto da Marinha, ele serviu ao lado de outro notável marinheiro, voando como o ala do futuro astronauta John Glenn. John Glenn realizou 59 missões como piloto de caça dos Marines na Segunda Guerra Mundial. Então, com o Esquadrão de Ataque Marinho 311, ele voou o Interceptor a jato F-9 F-Panther por 63 missões de combate, ganhando uma reputação como um imã para a flak inimiga, retornando 2 vezes à base com mais de 250 buracos de flak em seu avião. Durante o intercâmbio, Glenn voou 27 missões no F-86F Sabre, com a 4ª ala de caça da Força Aérea dos Estados Unidos. Depois de servir como piloto de teste por alguns anos, Glenn foi então selecionado como um dos 7 astronautas originais, escolhidos para trabalhar no projeto Mercury, apesar de não ter um diploma universitário. Em 20 de fevereiro de 1962, John Glenn foi o primeiro americano a orbitar a Terra. Fred Haase foi piloto de caça do Corpo de Fuzileiros Navais entre 1954 e 1956. Foi selecionado em 1966, entre 19 outros, como novos astronautas para a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Ele serviu como piloto reserva do módulo lunar para as missões Apollo 8 e 11 e voou como piloto do módulo na infeliz missão Apollo 13.
Haas depois trabalhou com o programa do ônibus espacial, participando dos testes de aproximação e pouso na base aérea de Edwards. Ele estava programado para pilotar o ônibus espacial em uma missão para Skylab, mas atrasos, cortes de orçamento e a deterioração da estação espacial levaram ao abandono dessa missão. Meus compatriotas americanos, há pouco tempo recebi uma carta de uma mulher do Centro-Oeste. Ela escreveu: caro senhor presidente, de maneira humilde, estou escrevendo para você sobre a crise no Vietnã. Meu filho está no Vietnã. Meu marido lutou na Segunda Guerra Mundial. Nosso país estava em guerra. Mas agora, desta vez, é apenas algo que eu não entendo. Por quê? Além dos combates em Da Nang, Hue e Khe Sanh, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América na Guerra do Vietnã também participou do Programa de Ação Combinada. Uma ferramenta de contra-insurgência eficaz usada para combater a intensa guerra de guerrilha que as forças dos Estados Unidos da América enfrentaram, além do tradicional combate militar. Fuzileiros navais se posicionariam em aldeias rurais vietnamitas e arredores. Ofereceriam treinamento e proteção contra o Vietcong para os moradores locais. O secretário de Defesa, Robert McNamara, refletiu sobre o programa. A guerra de grandes unidades, na qual somos mais eficazes e tivemos sucessos, é em grande parte irrelevante para a pacificação enquanto não a alcançamos. O sucesso na pacificação depende das funções interrelacionadas de fornecer segurança física, destruir o aparato Vietcong, motivar as pessoas a cooperar e estabelecer um governo local responsivo. De fato, o programa Combined Action Program foi uma das poucas operações duradouras e bem-sucedidas da Guerra do Vietnã. Estima-se que nenhuma das mais de 200 aldeias que faziam parte deste programa foi entregue ao controle do Vietcong. À meia-noite de 30 de janeiro de 1968, Vietcong e Exército Norte-Vietnamita atacaram todas as capitais provinciais nas zonas táticas do 1º e 2º Corpo, no sul do Vietnã. Embora os ataques de morteiros e foguetes, seguidos por assaltos terrestres em massa, tenham sido meio surpreendentes, as forças dos Estados Unidos da América conseguiram repelir a maioria dos atacantes comunistas ao amanhecer, incluindo um ataque quase bem-sucedido à Embaixada dos Estados Unidos da América em Saigon, que foi frustrado pela Polícia Militar e guardas de segurança marinhos, com a perda de apenas 5. Enquanto seus companheiros de fuzileiros navais eram feridos ou mortos nos combates no Vietnã, Carlos Hathcock vingava-os com cada alvo que entrava em sua mira. Hathcock, um sargento artilheiro que registrou 93 mortes confirmadas no Vietnã, também se tornou o franco-atirador mais renomado de todos os tempos do Corpo de Fuzileiros Navais. Hathcock uma vez famosamente atirou em um franco-atirador inimigo através da própria mira do rifle do inimigo, atingindo o homem no olho e matando-o. Depois que o grande número de inimigos eliminados por Hathcock se tornou conhecido, o exército norte-vietnamita colocou uma recompensa na cabeça de Hathcock de $30.000. É o recorde para qualquer recompensa colocada em um franco-atirador pelo NVA, que normalmente oferecia de $1.000 a $2.000. Mais tarde na carreira, Hathcock ajudou a criar o programa de treinamento de atiradores de elite do Corpo de Fuzileiros Navais e treinou atiradores de elite da polícia e outras agências. Mais famosamente, Hathcock havia treinado previamente membros do CIA, Air and Land Team 6, a força-tarefa finalmente responsável por matar Osama Bin Laden em 2011. Mesmo nas semanas antes da queda de Saigon, o embaixador dos Estados Unidos da América, Graham Martin, estava otimista de que as forças sul-vietnamitas poderiam conter as multidões comunistas esmagadoras que começaram a cercar a capital do sul do Vietnã.
Martin não queria mostrar nenhum sinal de possível abandono do país pelos Estados Unidos. Porém, em 29 de abril de 1975, o aeroporto Tansanat foi atacado, forçando evacuação antecipada. Além dos guardas de segurança dos fuzileiros navais e das forças dos Estados Unidos da América fora da embaixada, outros 130 fuzileiros do 2º Batalhão, 4º Fuzileiros, foram chamados para reforçar o perímetro durante a evacuação do complexo. Os pilotos dos fuzileiros navais acumularam mais de 1.000 horas de voo e realizaram mais de 600 missões durante a Operação Frequent Wind, o nome oficial do plano de evacuação. Por 1130, em 30 de abril, o NVA, agora se autodenominando Exército Popular do Vietnã, invadiu os portões da embaixada e hasteou sua bandeira acima do prédio, sinalizando o fim da Guerra do Vietnã. Primeiro, nós não nos conhecíamos. Achamos que seria outra guerra da Coreia, mas era outro país. Em segundo lugar, não conhecíamos nossos aliados sul-vietnamitas e sabíamos menos ainda sobre o Vietnã do Norte. Quem era Ho Chi Minh? Ninguém realmente sabia. Então, até que conheçamos o inimigo e conheçamos nossos aliados e nos conheçamos, é melhor ficarmos fora desse tipo de negócio sujo. É muito perigoso. Após a Guerra do Vietnã, muitos americanos ficaram desiludidos com a futilidade dos esforços militares dos Estados Unidos da América na Coreia e no Vietnã. Durante e após a Guerra do Vietnã, o Corpo de Fuzileiros Navais chegou a um dos menores pontos de sua história. Altas taxas de cortes marciais, punições não judiciais, deserção e um crescente desprezo pelo militarismo em geral pelo povo americano atormentaram os cães do diabo. No fim dos anos 1970, o Corpo passou a dispensar recrutas com pior desempenho, focou em recrutar e treinar os melhores soldados possíveis. Logo depois, o Corpo foi capaz de retomar seu papel expedicionário. Estacionado em Beirute em 1982, durante a Guerra Civil Libanesa, o 2º Batalhão, 8º Marines, juntou-se à força multinacional no Líbano para ajudar a manter a paz. No ano anterior, a Organização de Libertação da Palestina havia se mudado para a Tunísia, mas o aumento da violência fez Ronald Reagan ordenar o retorno ao país problemático. A força multinacional sofreu ataques de vários beligerantes e facções inimigas, e em abril de 1983, a Embaixada dos Estados Unidos foi bombardeada, seguida em outubro pelo quartel militar francês e dos Marines dos Estados Unidos da América no aeroporto de Beirute. Mais de 200 Marines perderam suas vidas no ataque. Foi a maior perda de vidas em tempo de paz, bem como o dia mais mortal para o Corpo de Marines desde a Batalha de Iwo Jima durante a Segunda Guerra Mundial. O bombardeio praticamente eliminou o apoio do público americano à intervenção em Beirute. Em fevereiro de 1984, os Marines deixaram o Líbano. Os esforços do United States Marine Corps e do Força Multinacional em Beirute, tanto na Guerra do Líbano contra a Organização para a Libertação da Palestina quanto na Guerra Civil, foram chamados por historiadores como a primeira operação de facto na guerra contra o terrorismo. Componente de aviação dos fuzileiros navais. É um apêndice da missão do Corpo. Aviões a jato de asa fixa, helicópteros e aeronaves de asa rotativa dos fuzileiros navais são essenciais para apoio aéreo próximo, desembarques e ataques anfíbios. A aviação dos fuzileiros navais começou em 1912 e se destacou na Primeira Guerra Mundial, quando a primeira força de aviação apoiou bombardeios e combates ao grupo de bombardeio do norte da ala diurna da Marinha na França. A Força de Fuzileiros da Frota, criada em 1933, foi desenvolvida para atuar em desembarques anfíbios e tomada de bases navais. Mas as táticas foram aprimoradas na Segunda Guerra Mundial,
com a criação das unidades de controle de suporte aéreo da Força de Desembarque, responsáveis pelos desembarques bem-sucedidos em ilhas do Pacífico, como Okinawa e Iwo Jima. Os pilotos de caça da Marinha no Teatro do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial foram responsáveis por derrubar mais de 2.000 aviões japoneses. Aviões a jato e helicópteros fizeram sua estreia e tiveram seu batismo de fogo nas guerras da Coreia e do Vietnã. Helicópteros leves como o HO-3S tornaram os desembarques anfíbios do corpo mais sólidos logisticamente. Com a evolução da tecnologia, a aviação do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América também avança. O núcleo está usando aeronaves experimentais como o V-20 e 2 Osprey, bem como veículos aéreos não tripulados, frequentemente referidos como drones, para reconhecimento, reabastecimento e capacidades de ataque. Qualquer aeronave de aviação marinha que transporte o presidente dos Estados Unidos, geralmente um helicóptero operado pelo esquadrão HMX, um Nighthawk, atende pelo indicativo de chamada Marine One. Inicialmente, a responsabilidade pelo transporte de helicóptero do presidente e vice-presidente era compartilhada com o Exército, mas os Marines assumiram a responsabilidade exclusiva em 1976. Frequentemente, o Marine One decola e pousa no gramado sul da Casa Branca, quando nem o Air Force One, nem um comboio são opções para a viagem. O Marine One também é usado para se conectar com o Air Force One em viagens mais longas. O helicóptero mais frequentemente usado hoje seria o VH, 3D Sea King, ou o VH-60N White Hawk. O primeiro helicóptero usado para esse propósito foi o Sikorsky Utilitário Helicóptero, 34 Seahorse, em 1957, para transportar o presidente Dwight D. Eisenhower. Os helicópteros Marine One sempre viajarão em grupos de 5 helicópteros idênticos, e os marines que operam a aeronave, em vez do uniforme utilitário padrão, usarão o uniforme azul Charlie ou Delta. A Primeira Guerra do Golfo viu a maior operação do Corpo de Fuzileiros Navais na história. Com a libertação do Kuwait das forças iraquianas invasoras, lideradas por Saddam Hussein em 1991, a primeira Força Expedicionária Marinha empregou mais de 90.000 soldados em terra, mar e ar. A ofensiva começou em janeiro e 24 fuzileiros navais morreram antes do cessar-fogo entrar em vigor mais de um mês depois. Um grande povo foi movido para defender uma grande nação. Ataques terroristas podem abalar as fundações de nossos maiores edifícios, mas não podem tocar a fundação da América. Esses atos estilhaçam o aço, mas não podem amassar o aço da determinação americana. Hoje, nossa nação viu o mal, o pior da natureza humana. E respondemos com o melhor da América, com a audácia de nossos socorristas, com o cuidado para com estranhos e vizinhos que vieram para doar sangue e ajudar de qualquer maneira que pudessem. Imediatamente após o primeiro ataque, implementei os planos de resposta a emergências do nosso governo. Nosso exército é forte e pronto. Em 11 de setembro de 2001, a Guerra ao Terror foi oficialmente declarada após uma organização terrorista extremista sequestrar uma série de aviões comerciais e voá-los para vários alvos nos Estados Unidos. Um atingiu o Pentágono em Washington, Distrito de Colômbia 2. Outros atingiram as torres do World Trade Center em Nova York, matando milhares. O presidente George W. Bush definiu a missão para as Forças Armadas dos Estados Unidos, a derrota da Al-Qaeda, outros grupos terroristas e qualquer nação que apoie ou abrigue terroristas. Forças marinhas foram posicionadas no Uzbequistão e no Paquistão, prontas para entrar no Afeganistão, uma nação conhecida por estar sob cerco da organização terrorista Al-Qaeda.
As unidades expedicionárias marinhas de 15º e 26º foram as primeiras forças convencionais a entrar no país como parte da Operação Liberdade Duradoura. E em dezembro de 2001, os Marines tomaram o aeroporto internacional de Kandahar. Desde então, os Marines têm se envolvido em combates com as forças da Al-Qaeda e do Talibã em vários esforços de contra-insurgência, como os na província de Helmand, um conhecido reduto do Talibã e um centro de produção de ópio. Em 2009, o presidente Barack Obama enviou mais 11.000 tropas para a área para ajudar as forças britânicas a reprimir a insurgência. A primeira força expedicionária dos Marines retornou ao Iraque novamente em 2003 com a invasão das forças dos Estados Unidos da América como parte da Operação Liberdade do Iraque. Graças aos seus esforços, a força recebeu a citação presidencial de unidade, a primeira concedida a uma unidade dos Marines, desde 1963. Por heroísmo extraordinário e desempenho excepcional em ação contra forças inimigas em apoio à Operação Liberdade do Iraque de 21 de março a 24 de abril de 2003. Durante este período, a primeira Força Expedicionária Marinha, ou EIN, conduziu a mais longa sequência de ataques terrestres combinados coordenados na história do Corpo de Fuzileiros Navais. Da fronteira entre o Kuwait e o Iraque até o ápice das hostilidades ao norte de Bagdá, o primeiro Força Expedicionária Marinha avançou quase 800 quilômetros sob combate intenso e contínuo. Utilizando o devastador poder de combate de ativos de aviação orgânicos, aliados ao incrível poder residente nos elementos de combate terrestre e mantendo o ímpeto. Através dos esforços hercúleos dos elementos de apoio ao serviço de combate, o primeiro Força Expedicionária Marinha destruiu 9 divisões iraquianas. Essa impressionante demonstração de poder de combate foi realizada enquanto simultaneamente libertava o povo iraquiano de mais de 30 anos de opressão e restabelecia a infraestrutura básica no país. Durante os 33 dias de combate, até a transição para operações militares civis, o primeiro Força Expedicionária Marinha manteve um ritmo de operações nunca antes visto no campo de batalha moderno, realizando 4 grandes travessias de rios, mantendo a iniciativa e sustentando as forças. A intensidade e duração da campanha só foram possíveis pelas habilidades e determinação dos soldados, marinheiros, aviadores, fuzileiros navais e parceiros da coalizão do primeiro Força Expedicionária Marinha em todos os níveis e áreas. Por sua devoção ao dever, os oficiais e pessoal alistado da primeira Força Expedicionária Marinha, REIN, refletem grande crédito sobre si mesmos e mantêm as mais altas tradições do Corpo de Fuzileiros Navais e do Serviço Naval dos Estados Unidos. Os fuzileiros navais permaneceram no Iraque, liderando operações em Bagdá e Fallujah, antes de entregar as responsabilidades ao Exército dos Estados Unidos, quando o corpo oficialmente encerrou seu serviço lá em janeiro de 2010. Mais de 1.000 fuzileiros navais foram mortos em ação e o cabo Jason Dunham recebeu a Medalha de Honra. O presidente dos Estados Unidos, em nome do Congresso, tem orgulho em apresentar postumamente a Medalha de Honra ao cabo Jason L. Dunham, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, pelo serviço conforme descrito na seguinte citação: por bravura notável e intrepidez ao arriscar sua vida acima e além do chamado do dever, enquanto servia como líder do Esquadrão de Fuzileiros, 4º Pelotão, Companhia K, 3º Batalhão, 7º Fuzileiros Reforçados, Equipe de Combate Regimental 7, 1ª Divisão de Fuzileiros, reforçada em 14 de abril de 2004.
o esquadrão do Cabo Dunham estava realizando uma missão de reconhecimento na cidade de Karbala, Iraque, quando ouviram o disparo de granadas propelidas por foguetes e armas de pequeno porte a aproximadamente 2 quilômetros a oeste. O Cabo Dunham liderou sua equipe combinada anti-blindagem em direção ao confronto para fornecer suporte de fogo ao comboio do comandante do batalhão, que havia sido emboscado enquanto se dirigia ao acampamento Hussabai. Enquanto o Cabo Dunham e seus fuzileiros avançavam, rapidamente começaram a receber fogo inimigo. O Cabo Dunham ordenou que seu esquadrão desmontasse seus veículos e liderou uma de suas equipes de fogo a pé por vários quarteirões ao sul do comboio emboscado. Ao descobrir 7 veículos iraquianos em uma coluna tentando partir, o Cabo Dunham e sua equipe pararam os veículos para revistá-los em busca de armas. Ao se aproximarem dos veículos, um insurgente saltou e atacou o Cabo Dunham. O Cabo Dunham derrubou o insurgente no chão e, na luta que se seguiu, viu o insurgente soltar uma granada. O Cabo Dunham avisou seus companheiros marines sobre a ameaça. Ciente do perigo iminente e sem hesitação, o Cabo Dunham cobriu a granada com seu capacete e corpo, suportando a maior parte da explosão e protegendo seus marines da explosão. Em um ato final e altruísta de bravura, no qual foi mortalmente ferido, ele salvou a vida de pelo menos 2 companheiros marines. Por sua coragem inabalável, espírito de luta intrépido e devoção inabalável ao dever, o Cabo Dunham galantemente deu sua vida por seu país, refletindo assim grande crédito sobre si mesmo e mantendo as mais altas tradições do Corpo de Fuzileiros Navais e do Serviço Naval dos Estados Unidos. Em 2010, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos incluía mais de 200 mil marines em serviço ativo, bem como cerca de 40 mil reservistas. Esses números tornam o Corpo o menor ramo das Forças Armadas do Departamento de Defesa. Suas unidades ainda são as primeiras a serem implantadas em caso de crise, e as táticas e tecnologias que vêm sendo desenvolvidas desde a Segunda Guerra Mundial apenas ajudam a fechar a lacuna entre a declaração de missão e a conclusão da missão. Programas como o Programa de Pré-Posicionamento de Selos Militares garantem que equipamentos e suprimentos militares sejam armazenados em embarcações marítimas em todo o mundo para equipar a Primeira Resposta Marinha e outras unidades militares dos Estados Unidos da América, permitindo que eles mantenham uma linha defensiva enquanto mais tropas podem se preparar e implantar. Como os fuzileiros navais conseguem se mobilizar muito mais rápido do que outras divisões, eles são frequentemente os primeiros a ajudar durante desastres naturais ou evacuações, fornecendo ajuda humanitária e segurança, como quando a 24ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais prestou auxílio ao Haiti após o terremoto de 2010. De volta em casa, nos Estados Unidos, o Corpo de Fuzileiros Navais continuou a servir suas comunidades com programas como Toys for Tots, fornecendo brinquedos e roupas para crianças necessitadas no Natal, um programa que está em vigor desde 1949. Novos equipamentos e veículos como o V-20 e 2 Osprey, que combina as capacidades verticais e curtas e inclui funcionalidades tanto do helicóptero quanto da aeronave turbohélice, mantém o Corpo de Fuzileiros Navais capaz de atacar anfibiamente, conforme a ocasião exige. O Corpo desenvolve um novo veículo de combate anfíbio para substituir o de assalto anfíbio e busca reduzir requisitos logísticos, eliminando o uso de combustível líquido por forças expedicionárias, exceto em veículos muito eficientes. Até 2025, o uniforme do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos não é adornado com partes de unidade, distintivos, decorações ou outros símbolos, nem mesmo a bandeira dos Estados Unidos da América. A simplicidade do uniforme e a coragem daqueles que o vestem são os símbolos de uma orgulhosa tradição e superioridade militar. O lema dos fuzileiros navais é Semper Fidelis. Sempre fiel, é um lema apropriado.
Os homens e mulheres do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América receberam, ao longo de sua história, grandes honras, vitórias, derrotas e até críticas dos próprios cidadãos que juraram defender. No entanto, o corpo permanece sempre diligente e firme, pronto para atacar a qualquer momento em terra, mar ou ar, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Semper Fi, fazer ou morrer. Esta é minha arma. Há muitas, mas esta é minha. É minha vida. Preciso dominá-la como a minha própria. Minha arma sem mim é inútil. Sem minha arma, sou inútil. Eu devo atirar com minha arma com precisão. Eu devo atirar com mais precisão do que o inimigo que está tentando me matar. Eu devo atirar nele antes que ele atire em mim. Eu vou. Minha espingarda e eu sabemos que na guerra o que importa não são os tiros, o barulho ou a fumaça. Sabemos que os acertos importam. Vamos acertar. Minha espingarda é humana, assim como eu sou humano, porque ela é a minha vida. Assim vou aprendê-la como um irmão, conhecendo suas fraquezas, forças, partes, acessórios, miras e cano. Manterei minha espingarda limpa e pronta, assim como eu estou limpo e pronto. Nós nos tornaremos parte um do outro. Perante Deus, juro este credo. Minha espingarda e eu defendemos meu país. Somos os mestres do nosso inimigo. Somos os salvadores da minha vida. Assim seja até que a vitória seja da América e não haja inimigo. Obrigada por assistir. Se quiser ajudar na produção de mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros entusiastas. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história.